Bem, para entrevistar o prefeito Paulo Salim Maluf, nós convidamos os jornalistas Marcelo Beraba, que é secretário de redação da Folha de São Paulo, Pedro Cafado, editor-chefe do jornal O Estado de São Paulo, Luciano Suassuna, chefe de redação da revista Isto É, em Brasília, Josemar Gimenez, diretor de redação do Diário Popular, Nirlando Beirão, editor sênior da revista Playboy, e Marcelo Parada, diretor de jornalismo da Rádio Eldorado AM. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com outras 41 emissoras de 17 estados brasileiros. Você também pode participar desse programa enviando suas perguntas ao prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, pelo telefone 252-6525. 252-6525. Se preferir o fax, use o número 874-3454. Repetindo, 874-3454. Boa noite, prefeito Paulo Maluf. Boa noite. O senhor parece muito bem disposto. Eu estava brincando que o senhor, se boa disposição, ganhasse a eleição, o senhor era um sério candidato às próximas eleições presidenciais. Muito obrigado. Prefeito, embora o nosso programa seja transmitido nacionalmente, eu acho que para o senhor é até muito bom isso, em São Paulo, o grande assunto da cidade, um dos grandes assuntos e que atravessa algumas semanas as conversas da cidade, é a respeito do polêmico decreto sobre a proibição de se fumar nos restaurantes. Prefeito, o senhor não acha que o senhor exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais? Não acho que exagerei. Em primeiro lugar, porque quando você vai numa igreja, você não fuma. Quando você vai num culto evangélico, você não fuma. Quando você está num ônibus, você não fuma. Quando você vai para um cinema, você fica 2 horas sem fumar. Então, eu não estou proibindo ninguém de fumar. Quem quiser fumar, pode fumar na sua casa, pode fumar na rua. Quem quiser fumar no automóvel, pode fumar nas redações dos jornais, pode fumar no seu escritório de trabalho. O que nós pedimos é baseado em 3 leis existentes de que nos restaurantes não se fume. Ou seja, você vai para um almoço de 1 hora, 1h30, você não pode fumar. E os restaurantes podem ter o fumódromo. Ou seja, se você desejar fumar, o restaurante pode ter um lugar para fumar. Nos bares, onde não se serve comida, não ser um pequeno lanche, nas boates ao vivo, é permitido fumar. Agora, o que se pede é que nos ambientes fechados de restaurante não se fume. E por quê? Porque está absolutamente comprovado. Inclusive, na Inglaterra, é motivo de reclamação trabalhista. Garçons que não fumam e que trabalhavam nos pubs e que tiveram câncer no pulmão fizeram reclamação trabalhista contra seus próprios... Isso poderia ser resolvido com garçons tabagistas servindo consumidores tabagistas, garçons não tabagistas... Eu posso lhe garantir que todo indivíduo que fuma vai morrer de câncer no pulmão, a não ser que morra antes de uma outra coisa. Não necessariamente, prefeito. Vai morrer de câncer do pulmão. Todos os que fumam vão morrer de câncer no pulmão, a não ser que morram antes de alguma outra coisa. Então, está comprovado hoje, cientificamente, e eu até te faço um apelo. Vamos na redação da Folha de São Paulo, se vocês permitirem. Eu quero medir o índice de nicotina das pessoas que não fumam antes de entrar na redação. E quero que me permitam medir o índice de nicotina que ela tem depois de 8 horas saindo da redação sem fumar. Você vai verificar que o fumante passivo, aquele que é obrigado a fumar por tabela, ele vai ter as mesmas possibilidades de adquirir doenças. Mas, prefeito, porque está num ambiente fechado. Eu sou uma pessoa que Mas não você aceita que vai essa Folha de São Paulo? Podemos fazer, em vários lugares podemos fazer essa medição. Na Folha de São Paulo. Agora, a questão é a seguinte, em primeiro lugar, gostaria de lembrar ao senhor o seguinte, eu aqui estou como mediador do Roda Viva. Isso. Não sou, o que me honra muito, o editor executivo da Folha de São Paulo, mas estou trabalhando aqui como mediador do Roda Viva. Sim, mas eu quero só comprovar gostaria de responder nesse programa somente aos assuntos pertinentes ao Roda Viva. Agora, queria dizer ao senhor o seguinte, eu sou um não fumante, já que você está usando o meu caso, um não fumante, nunca fumei. No entanto, eu acho que é absolutamente um direito de outras pessoas. Eu prefiro, por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas, do que do lado de um não fumante. Esse é um direito meu. Agora, por que num restaurante eu não posso ter a mesma coisa? O restaurante não é culto religioso. Você não é tem direito a fumar. As situações são o fim das Você tem direito a fumar
E não é radicalmente proibido fumar. diferentes. O que nós estamos pedindo é que não se fume nos restaurantes. Mas Agora, você Agora, falou você em voar, pedindo, perdão, você você falou em está voar. pedindo. Nos Estados Unidos, sim, há um decreto proibindo e há uma multa muito séria para quem fumar. Pois bem, nos Estados Unidos da América do Norte, todos os voos são não fumantes. Se você pegar um coast to coast, por exemplo, Miami, Los Angeles, Nova York, Los Angeles, Nova York, São Francisco, são 5 horas e pouco, onde todos os voos são não fumantes. Perdão. E a partir de 1º de janeiro de 96, daqui 2 meses e pouco, todos os voos que saírem, vou lhe dar uma informação. O Canadá, se você por exemplo, quiser. está revertendo todas as leis adotadas até agora contra a proibição de fumo, porque foram consideradas anticonstitucionais. Bom, acabou de sair o Canadá, que é um exemplo de país eu vou que lhe está dar preocupado com o meio ambiente. informação que é muito importante que a população saiba. Que todos os voos que saírem dos Estados Unidos também terão que ser de voos não fumantes. Ou seja, se você pegar um avião a partir de 1º de janeiro de 96, da Air France, Nova York, Paris, é um voo não fumante. Agora, o que se discute, e aqui no Brasil também existe esta mania, de ser constitucional ou não. Então, quando se discutiu o cinto de segurança, ninguém dizia que o cinto de segurança não salvava. Dizia, não, é anticonstitucional. Quando se discutiu, por exemplo, o problema do PAS, do plano de saúde, idem, todo mundo diz, não é constitucional. Mas se salva vidas, existe na Constituição um preceito que é uma cláusula pétrea, ou seja, existe autonomia municipal. E sobre o cigarro não é problema do governo federal nem do governo do estado, é um problema das prefeituras fazerem sua própria legislação. Então, nós achamos que temos que defender, primeiro, o não fumante. Segundo, pesquisa do seu jornal, Datafolha, indica que 75% da população não deseja que se fume nos restaurantes. E 19% deseja. Isso quem diz é o seu jornal, a Datafolha. E mais, o seu jornal diz o seguinte, que 67% dos fumantes desejam que não se fume nos restaurantes. Prefeito, Então, por que não que é a contra o controvérsia- fumante, contra- é por que que contra a o controvérsia é restaurante. tão grande? Fumo no restaurante. Não é contra o fumante. Não, É não contra o estamos dizendo fumo que é no contra o restaurante. fumante. Nós estamos falando exatamente do caso do restaurante. Eu fui muito claro. Eu insisto, prefeito, para não criar um clima ruim entre eu e o num senhor, clima que absoluto. eu sou o mediador do Roda Viva e não estou aqui. Eu teria a maior honra de estar aqui defendendo a Folha de São Paulo se eu estivesse aqui nesse momento cumprindo essas funções. Eu não estou como editor executivo. Então, Sim, mas toda como vez eu que leio o a Folha e que toda o vez seu que o senhor jornal se diz que referir à Folha, 75%... toda vez que eu gostaria que o Mas- senhor dissesse sobre a Folha de São Paulo, que é uma pesquisa verdadeira, agora, é uma pesquisa que mede intenção e não mede realmente concretamente o que está acontecendo, como Não, toda e nem pesquisa de resolve opinião. a questão da Porque senão não teria constitucionalidade. polêmica. O cinto de segurança, por exemplo, não teve nenhuma polêmica. Teve, sim, senhor. Não, desse o grau, próprio não. diretor Desse grau, do dessa- Detran, desse- Ciro Vidal, nesse disse grau, que era não. inconstitucional. Nesse Sim, grau, senhor. não. E nós temos, em São Paulo agora, restaurantes recorrendo contra esse decreto. Nós temos Ganhando. uma movimentação... E ganhando, né? E ganhando. E ganhando. E ganhando, além de tudo ganhando. Se fosse uma coisa tão nítida, do ponto de vista constitucional, alguns restaurantes não Sim, estariam alguns juízes de primeira instância Isso. estão dando. Ué, mas é isso eu que- recomendo a quem é que você, faz Marcelo, a- espera, você Mas vai quem me é que deixar faz? falar. Eu recomendo a você que leia a decisão do presidente do Tribunal de Justiça, do desembargador José Alberto Vaz de Andrade, que é a maior autoridade do Estado de São Paulo, de todo o Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas, porque quando você vai Sim, na mas- primeira instância, perdão, um dá a favor, um dá contra, um dá a favor, um dá contra. Quem é que decide? É a instância Sim, superior. só que ele não decidiu. Ele decidiu, sim. Não, tanto que alguns restaurantes continuam. Perdão, ele decidiu, liminar. ele decidiu, cancelando todas as liminares dadas anteriormente. Muito bem. Agora. Posteriormente foram dadas algumas outras liminares. Então. De maneira que o procedimento, O que processual é o demonstra, seguinte. prefeito, Perdão, o que demonstra- mas deixa eu explicar. Mas o Você senhor me deixa também não falar. deixa falar, Mas prefeito. espera, você me deixa eu explicar. O procedimento constitucional é o seguinte, que agora o Tribunal Pleno, através dos seus 25 desembargadores, decidam se a decisão do presidente é válida ou não. Mas até o momento o que vale é a decisão do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pedro prefeito. Cavallo, Desculpa, prefeito, prefeito, mas não é Senhor isso que está prefeito, eu acontecendo. queria fazer uma pergunta. Bom, eu quero O senhor tá- responder a todos. É só me darem tempo com muito prazer. continuando nesse assunto. Respondo Então, o aqui assunto ao é o Marcelo mesmo. ou ao Pedro? Não, Senhor, porque... senhor, por favor, é mais ou menos sobre o mesmo É assunto? sobre o assunto. Então, Não, porque eu vamos acho ouvir que o Pedro e o senhor senhor responde justificou aos a dois. questão. O fumo faz mal à saúde? Óbvio, ninguém vai dizer que o fumo não faz mal à saúde. O que se discute
É uma questão de bom senso. Tudo bem, o fumo faz mal à saúde, mas tem pessoas que gostariam de fumar no restaurante. Pode fumar. Sim. No fumódromo. Por que não poder servir comida no fumódromo? Isso não se pode. Então, Ele uma pode parte fumar com no mesas fumódromo onde por as quê? pessoas que querem fumar, comem ali e fumam. Porque a liberdade daquele que defende de fumar, no meu entender, infringe a liberdade daquele que não deseja que se fume ao seu Mas lado. se está num lugar fechado, separado, qual é o problema? Todos os que estão ali são fumantes. Eu não entendi. A lei não permite que se tenha um fumódromo onde se sirva comida. Como a antiga ala de fumantes. Não há uma ala de fumantes fechada, Não, existem onde há hoje mesas. restaurantes. Não haveria nenhum eu não problema. quero é só uma fazer questão- aqui nenhuma comercial de nenhum restaurante, mas tem inúmeros restaurantes que fecharam o seu bar. No restaurante não se fuma. Quem quiser fumar está no bar Mas no comendo, bar, bebendo. onde serve comida, é proibido fumar, mesmo que seja fechado com vidro. Não, um pequeno aperitivo pode. Pequeno Aperitivo, mas pode, não pode, comida, Pode, eu tô dizendo. Pode. Agora, o que se pede, simplesmente, é que não se fume no restaurante, porque o direito de você se suicidar não lhe dá o direito de você assassinar o seu E vizinho. por que eu não posso ter um restaurante exclusivo para fumantes? Por quê? Porque a legislação não permite, não tem legislação. Mas é uma Agora, legislação prefeito, arbitrária. A legislação, desde que ela é lei, ela não é arbitrária. Porque é Agora assim em eu posso Nova York, chamar para é fumar. assim em 50 cidades da Califórnia, Mas eu gostei. é assim em mais de uma centena de cidades americanas, e daqui 10 ou 20 anos você vai ver que as pessoas vão rir daqueles que se suicidavam fumando. Agora, Porque prefeito, o fumo faz mal. prefeito, enquanto a... Então, ninguém é contra o fumante. Sim, mas você enquanto- pode fumar. Você fuma no seu escritório, fuma na sua casa, fuma no seu automóvel, fuma na rua. O que se pede é o seguinte: não fume num lugar onde sirva comida ao lado de alguém que não quer ser Mas se tiver uma importunado. área Prefeito, por reservada. favor, a questão, o senhor está colocando como uma questão definitiva, a questão jurídica, e não é verdade. Enquanto tiver liminar, essa questão, do ponto de vista jurídico, não está dirimido. Mas o senhor está não- insistindo que... Não, você disse que era ilegal, eu disse que tem uma Não, eu decisão não falei ilegal. do Eu não presidente falei do ilegal. Tribunal de O senhor Justiça. desculpe, mas eu não falei ilegal. Quer dizer, e a Eu disse o decisão... seguinte, essa decisão não é clara, não é constitucional, como o senhor está argumentando, que enquanto não for dirimido definitivamente na justiça e restaurantes estiverem ganhando liminares, esse assunto está em aberto. Sim, mas, ô Marcelo, um minutinho. Existe uma decisão que eu vou mandar amanhã para você por fax. decisão. O Não, senhor mesmo espera. admitiu que tem Espera, tem uma liminares. decisão do presidente do Tribunal de Justiça. Tem restaurantes ou não que aceitam ou não aceitam? No Tem. momento, que podem aceitar ou podem Dá não? licença, Tem ou não tem? dá licença. Tem Perfeito. restaurantes que, a posteriori, conseguiram Sim, eliminar. mas perfeito. Que será dirimida pelo Tribunal Pleno. O Sim, Tribunal mas não Pleno foi dirimida. vai Mas não resolver. foi O senhor acha dirimida. que essa Mas questão, não foi dirimida. essa questão é relevante? Nós estamos vivendo uma cidade com problemas terríveis, enormes. Isso. Problemas de trânsito, problemas de saúde, Isso, mas isso de é outro educação. problema. O que é isso? Nós estamos discutindo isso por quê? Quer dizer, isso é importante se a pessoa quer fumar ou não quer fumar. Quer dizer, eu acho que Nós tem, estamos discutindo tem isso uma porque vocês estão interferência. perguntando. Não, eu acho que a e eu questão- não me nego a responder nenhuma pergunta. Eu acho que a aqui. questão Tem um programa da- sem censura. Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer em proibir as coisas. Sabia? Por exemplo, Proibir, sabe, quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal. Deixa a exemplo, pessoa fumar. além de Não fumar, pode. que mais que foi proibido? O negócio do cinto de segurança, eu não posso, eu tenho que andar com aquilo me amarrando. Eu acho que salva a tua vida. Mas Prefeito, isso eu prefeito, posso prefeito. decidir sobre isso, não posso? Prefeito, Fernando? mas eu amanhã acho que o você não assunto deve tem que decidir decidir, sobre prefeito. isso. Eu vou dizer por quê. Porque se você quiser decidir sobre isso, você está pregando não o Estado de Direito, o Estado de anarquia. Não acho anárquico Existe isso. uma Prefeito, estatística na cidade de São o Paulo. álcool faz mal. O senhor vai proibir o álcool na cidade de São Paulo? O álcool nós não vamos proibir. A motocicleta mas já, é perigosa. Já, A já motocicleta se é proibiu perigosa. o álcool. Motocicleta não já anda se mais em proibiu São o álcool Paulo. à beira das estradas. Como Os já se carros proibiu o marcam. álcool, como se já, Já- como várias culturas já proibiram o tabagismo, como o café já foi proibido, essas coisas vão e voltam, prefeito. Culturalmente vão e voltam. Matinas, eu numa estrada na França. O senhor Fui anda parado, 300 um minutinho. quilômetros, o senhor faz um teste com o carro a 300 quilômetros por hora. O senhor vai proibir isso? Dá licença. Eu vou, Por que eu o vou senhor lá. não proíbe Eu o vou teste lá. com o carro? Isso Espera. é perigoso, pessoas morrem. Então espera um pouquinho. Eu E o fiz senhor, um- no entanto, o senhor pega o carro do Dá senhor licença. com prazer, Não, que é a senhor. mesma relação. Então é bom você- Que é a mesma relação que tem com Não. o cigarro, entendeu? E a pessoa vai lá e pode Você ter mais. Agora, não, senhor, perdão. Então o senhor devia proibir você também. Você está tergiversando. Vamos falar em primeiro Não, lugar o sobre o argumento do álcool. senhor- Você me deixa Não, responder claro, sobre o álcool claro, ou não? pois não. Muito bem. Eu estava numa estrada na França, à noite. Tinha um comando. O comando me parou. Eu tirei os documentos. Ele disse não. Me deu um bafômetro.
os documentos não interessavam a ele. Ele quis saber se eu tinha bebido e se estava guiando estrada. De maneira que eu acho que se as autoridades brasileiras fossem, quem sabe, um pouco mais severas para fiscalizar os motoristas nas estradas, para saber se bebe ou não bebe, provavelmente alguns acidentes não teriam acontecido. Ninguém sabe se esse acidente anteontem no Rio de Janeiro, que matou 15 pessoas, se o motorista não tinha bebido antes. Inclusive, há um decreto aqui no estado de São Paulo que é proibido os bares à beira da estrada de vender álcool, que eu acho que está perfeito. Agora, sobre 300 km por hora, em primeiro lugar, você precisa ler o seu jornal, a Folha de São Paulo, que não foi 300, foi 230. Em segundo lugar, é bom que se diga onde foi. Foi no lugar onde estava sendo feito um racha público pela Federação Paulista de Automobilismo, onde era cada motorista isolado, aonde? Na pista do aeroporto de São José dos Campos, que é de 4 quilômetros. Então, era motorista a motorista, cada vez, com célula fotoelétrica, vendo a sua velocidade. Então, não foi nada que atentasse em absoluto contra a segurança de ninguém numa estrada, numa cidade. Prefeito, só um momento. Só um minuto. Só para voltar esse assunto. Prefeito, Não, antes só de para mudar- resolver aqui. Por pra voltar favor, esse assunto Matias, do fumo. espera aí só um minutinho. Prefeito, o senhor não fica discutindo essa questão do cigarro, na verdade, para fazer um pouco de fumaça aí sobre... para encobrir um pouco outros assuntos que deviam estar mais à tona. E segundo, eu pergunto para o senhor o Sim, mas seguinte... quem está discutindo o problema de fumo se não são só vocês? Eu não estou discutindo nada, Não, vocês estão não, perguntando. mas o ato é do senhor. E nesse Não, eu digo, programa o senhor eu não não me nego a toma. responder nada. Não, desculpe, o senhor não toma essa atitude um pouco para criar essa polêmica, vai ficar aparecendo em torno de uma questão que parece um pouco irrelevante. Segundo, o senhor não teme que depois de uma decisão final da Justiça, se for contra o decreto do senhor, o senhor acaba, quer dizer, toda essa discussão aqui acaba fazendo um pouco... Não. Se papel a de- justiça amanhã achar que o meu decreto é ilegal, eu, de maneira muito democrática, eu apresento, apesar de já existir 3 leis na Câmara Municipal, leis anteriores, eu apresentarei democraticamente à Câmara Municipal uma nova lei, como, aliás, fiz do PAS. A Justiça achou que era ilegal o meu decreto. E eu achei como bom, eu ganhei 5 mandatos de segurança e perdi 1. Ora, você sabe o que é julgar o mérito de um mandato de segurança no Brasil. Ia demorar 5 ou 6 anos. Eu me dei por satisfeito com a liminar, entrei com um projeto de lei, na Câmara aprovei o projeto de lei e o PAS vai ser uma realidade. Então, respondo à sua pergunta. O nosso decreto é legal. Tanto que o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Vaz de Andrade, achou que era legal. Amanhã, se o Tribunal Pleno achar que o voto dele não foi um voto que os outros desembargadores estejam de acordo, então o meu decreto não é legal. Mas não quer dizer que eu não possa amanhã aprovar uma lei Agora, prefeito, proibindo... então podemos Agora, trocar de prefeito, com relação... Só voltando E esse eu assunto farei. do cigarro... E digo que eu farei. Josimar, Prefeito, com relação a essa medida do cigarro, sobre a questão legal, os restaurantes que ganharam essa liminar aí, em primeira instância, estão acusando a prefeitura de perseguição. Ou seja, fiscais de outros núcleos da prefeitura, como da CEMAB, vão lá e multam. Já teve restaurante multado por panela amassada. Restaurante que ganhou liminar. O senhor tem conhecimento disso? Eu li na Veja, hoje almocei na Veja, com todos os redatores da Veja, e convidei mais uma vez a Veja e convido todos vocês. Hoje, São Paulo pode se orgulhar de ser a capital gastronômica deste país, porque nós fazemos, através da Secretaria do Abastecimento, Dr. Valdemar Costa Filho, 100 fiscalizações por dia. São 2.000 fiscalizações por mês de bares, confeitarias, restaurantes, lugares públicos de comida, clubes, 100 por dia, 2.000 por mês. Já fizemos 17.000 fiscalizações este ano. Ora, 2, por acaso, tinham a liminar. Uma até um grande amigo meu, que até se queixou, diz, olha, o Dr. Valdemar Costa Filho, ele tem absoluta liberdade para em qualquer cozinha liberar ou interditar. Agora, uma coisa é certa, você acha, Josemar, que um restaurante que teve uma liminar do fumo pode eventualmente servir comida estragada ou podre? Acho que não pode. Então foi uma coincidência, nós não perseguimos ninguém. Olha, tivemos paradas muito difíceis, indigestas, esse negócio de fiscalização. Por exemplo, você interditaria o estádio do São Paulo Futebol Clube? Nós tivemos coragem. E eles estão lá refazendo o estádio, porque eu não queria ter nas minhas costas e na minha consciência cair uma arquibancada Agora, e matar 5 essas mil medidas pessoas. como, por exemplo, fechar o Morumbi, fechar o Ibirapuera, não fazem parte disso que o Nirlando e o Suassuna estavam dizendo, do senhor conquistar aí um espaço na mídia e conseguir Não, um não espaço? sou eu. É que vocês põem o nome do Paulo Maluf. É que nós temos um engenheiro na prefeitura que eu gostaria de ter 1.000, gostaria de ter 50, gostaria de ter 20 iguais.
Dr. Venturelli, um homem que tem liberdade de entrar no gabinete do prefeito, interditou o salão do gabinete do prefeito, porque tinha lá um lustre cheio de cupim, ia cair aquele lustre de 1 tonelada no Salão Azul, ia matar 10 ou 20 pessoas. Ele interditou meu gabinete, ele interditou o estádio municipal do Pacaembu, porque ia cair aquele chamado tobogã, ia matar 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Então, quando ele interdita, ele é um engenheiro, ele põe a sua assinatura que está interditado, isso é uma coisa que é bom que você saiba. Não tem pressão política do prefeito contra ele, não, porque ele que põe a cabeça, a espada na sua cabeça, assinando a interdição. Então, ele que fica responsável. De maneira que quando o doutor Venturelli vai, interdita um prédio, seja um prédio público ou um prédio privado, no início todo mundo briga. Depois o pessoal aplaude. Exemplo. Primeiro que ele interditou logo no início da administração foi o Baronesa de Arari. 3 mil pessoas lá morando, aquilo ia pegar fogo uma noite, ia morrer 2 mil pessoas. Ele interditou, até artista, que maravilha, ficou contra, não sei o quê. Pois bem, terminamos o prédio, entregamos um prédio com toda a parte de fiação nova, toda a parte elétrica nova, toda a parte que estava insegura, estava segura, e eu estive lá, aquelas senhoras de mais de idade, me beijando, me abraçando, dizendo que, doutor Paulo, nós morávamos na Avenida Paulista, numa favela de concreto armado. O nosso apartamento ninguém pagava 20 mil reais. Agora que ele está seguro, já rejeitamos 150 mil. Então, este problema de segurança nos restaurantes, segurança nos prédios públicos ou prédios privados, é uma coisa que a Prefeitura de São Paulo vai continuar perseguindo. E olha, graças a Deus nós temos, na Secretaria do Abastecimento, repito, um homem que foi 3 vezes prefeito de Mogi das Cruzes, Valdemar Costa Filho, vai ser prefeito a 4ª vez, nomeado, porque é um homem de bem, um homem honrado, um homem decente. E é um lugar difícil ser secretário do abastecimento, porque lida com toda a compra de merenda escolar do município. É um homem impecável. E temos no setor de uso de solo o doutor Venturelli, que é um outro homem absolutamente impecável nas suas ações. Prefeito, nós temos aqui muitas perguntas sobre esse assunto. Para encerrar esse bloco, eu gostaria de dizer para o senhor, que, em primeiro lugar, que o Nelson Santana, de Ribeirão Pires, quer parabenizá-lo pela medida tomada a respeito do fumo, e o Renato Formigoni, do Sumaré, aqui de São Paulo, dizendo que sou fumante e concordo em gênero, número e grau com o decreto que proíbe o fumo em restaurantes. O Mário Cavalari, daqui de São Paulo, diz, prefeito, sua energia na fiscalização dos restaurantes não condiz com a sua benevolência com a sujeira das barracas dos camelôs. O senhor tem alguma coisa a responder sobre isso? Olha, se você me fizer a seguinte pergunta: você está satisfeito com a limpeza no centro da cidade? Eu vou lhe dizer que não estou satisfeito. Então, quais são as medidas que eu estou tomando e quais são as medidas que eu vou tomar? Em primeiro lugar, para você exigir a limpeza, você é obrigado a ter a lixeira ou a cesta de lixo. Pois bem, compramos, mediante concorrência pública, 10 mil lixeiras. É a maior compra já feita na história da cidade, e vamos instalar as 10 mil lixeiras na cidade de São Paulo, nos pontos de mais movimento. Eu mesmo estive recentemente na Barão de Itapetininga e fiquei um pouco triste. A rua estava suja, mas tinha lixeira. E ao lado da lixeira, a 50 centímetros, tinha papel jogado na rua. Quer dizer, é que também é um problema cultural. Nós temos que ensinar a população. Fazer um decreto, senhor prefeito, para multar as pessoas que jogam eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Em primeiro lugar, nós temos que ter as lixeiras. Em segundo lugar, nós temos que ter uma campanha educativa. Até recentemente, num programa do Jô Soares, ele me disse que ele até participaria de maneira gratuita numa campanha educativa, e eu quero contar também com a televisão Cultura, que participe gratuitamente numa campanha educativa. Em terceiro lugar, já existem leis muito severas de punição, leis muito severas. Acontece que essas leis nem sempre podem ser aplicadas, porque o sujeito jogou um jornal na rua. Você chega lá para ele e diz o seguinte: você deve estar multado em tanto. Como é que você vai conseguir a identidade dele se ele não quer se identificar? Então, essas coisas, eu acredito que depois de instaladas as lixeiras, o segundo passo, o segundo round, será uma campanha educativa, onde a pessoa se sinta envergonhada
de jogar. Quando poderia ter quando que o senhor vai acontecido isso em instalar? relação ao Prefeito? Quando o senhor vai instalar essas soluções? Elas já estão compradas há cerca de 3 meses. Quando é que o senhor vai instalar? Elas já têm 2.000 instaladas, 8.000 que sobram devem estar instaladas até o fim do ano. Prefeito, no caso do cigarro, não poderia ter sido feita a mesma coisa, uma campanha educativa antes? Quer dizer, vamos também fazer a coisa gradativa. Vamos ensinar as pessoas a não... Prefeito, só para continuar, o senhor poderia responder, que tem várias perguntas Posso. sobre esse assunto, a gente encerra ele, tá? A dona Marisa Valentini, Mas olha, 58 Martina, não tenho Não, mas prazo a gente aqui, eu mudou, tenho tempo à porque vontade. Temos outras coisas para Ótimo. perguntar para o senhor também. Dona Marisa Valentini, 58 anos, que é moradora de Interlagos, diz o seguinte: como fumante, gostaria de saber do senhor prefeito se a fumaça jogada por caminhões e ônibus na cidade, que afeta fumantes e não fumantes, faz menos mal que a fumaça do cigarro dos fumantes em restaurantes, local onde só vai quem quer. Olha, nós temos esse dado medido cientificamente por um laboratório inglês. A fumaça do cigarro faz 4 vezes mais mal do que a fumaça dos Bom, caminhões. mas isso é uma amostra um pouco viciada, porque os carros ingleses são melhor controlados do que os carros Não, eu estou falando nas sobre ruas caminhões, brasileiras. caminhões. Carros e caminhões brasileiros são muito menos Tem controlados. um problema de pelo poluente. controlar aqui também, né? Exato. Começar a controlar aqui também. O José Roberto Dias de Santa Cecília pergunta se o senhor já tentou proibir a sua esposa, dona Silvia, de fumar. Eu posso garantir para você que em restaurante ela não fuma. Certo. Em E a casa, Daniela e a Franco, mesa do em Morumbi, aqui em São Paulo, pergunta para o senhor o seguinte: o que o senhor achou da declaração do secretário do senhor que diz que toda mulher que fuma fica com bafo de tigre louco? Olha, eu respeito o direito dele fazer qualquer declaração, mas é uma declaração que eu não faria, que não estou de acordo. Tá. Prefeito, uma outra questão que tem sido muito discutida aqui na cidade de São Paulo é a questão dos gastos que a prefeitura estaria fazendo. Comenta-se muito, fala-se muito e há números sobre isso, embora os números sejam controversos, os números apresentados pela prefeitura, de que a prefeitura de São Paulo está crescendo muito o endividamento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Está aqui até conosco, assistindo, o doutor Celso Pitta, que tem sido o meu exemplar secretário de Finanças. Eu quero dizer o seguinte para você. Existem 2 maneiras de você aumentar a taxa de investimentos que cria empregos. A primeira é diminuindo despesas. Nós fizemos de maneira exemplar, fazendo a maior privatização do Brasil, que foi a privatização da CMTC. A Uzi Minas tinha 14 mil funcionários, por exemplo, a CMTC tinha 28 mil. Então, nós não estamos endividando, não. Eu quero já partir para a negativa. Nós estamos, sim, diminuindo as despesas. A segunda despesa que nós diminuímos foi a chamada municipalização, entre aspas, de transporte coletivo, onde não era nada municipalizado, era uma mera subvenção do dinheiro da prefeitura por empresário privado. Eu, se fosse empresário privado de ônibus, nunca votaria no Maluf, votava no PT, que encheu eles todos os anos de 500 milhões de dólares por ano de subvenção. Essas 2 subvenções davam $1 bilhão por ano, que é uma brutalidade para uma prefeitura, é uma brutalidade para o Estado, quanto mais para uma prefeitura. Segundo lugar, além de diminuir despesa, nós aumentamos receitas sem aumentar imposto, impedindo a sonegação de IPTU, fazendo com que as declarações de IPTU forem certas, que aquela que fosse domiciliar não fosse comercial e vice-versa, aumentando o ISS e aumentando brutalmente a arrecadação do ICMS dentro da cidade de São Paulo. Então, sobre o endividamento da prefeitura, hoje o endividamento da prefeitura de São Paulo é exatamente igual ao número que herdamos. Quanto o senhor herdou, qual era a dívida da prefeitura quando a Erundina acabou o governo dela e o senhor assumiu? Qual era a dívida? 1,3 bilhões de dólares e hoje você pura e simplesmente colocando o custo financeiro é 2. 2? 2, porque está... Não, eu te explico. Não é? É 2. Porque nós temos uma aprovação oficial do Banco Central, que quando o presidente do Banco Central era Pedro Malan, no fim do governo Itamar, e que foi aprovado pelo Senado da República da emissão de mais ou menos 600 e poucos milhões de dólares ou de reais para pagar precatórias e que nós não utilizamos. Isso você coloca a correção monetária, como você não utilizou, hoje deve estar qualquer coisa em torno de 1 bilhão. Então, esses títulos estão emitidos, mas estão em carteira, não estão com o tomador final. Ou seja, nós não emitimos para tomador final
nem $1, nem R$1 a mais do que herdamos da administração passada. Ou seja, a nossa dívida é igualzinha à dívida que era, mais o custo financeiro dela. Como o seu sucessor vai encontrar, então, a prefeitura? Vai entrar com $1 bilhão e 600 milhões de dólares em caixa, que é o que nós temos hoje. Mas é evidente que os títulos que eu não for utilizar, eu não vou deixar ninguém se endividar de maneira criminosa. Quer dizer, como o Banco Central e o Senado nos deram um voto de confiança, eu acho que a legislação vai me permitir, no fim da minha administração, de devolver esses títulos ao Banco Central porque não foram utilizados. Qual é a E o senhor vai dívida que o senhor deixar esse 1 espera bilhão? ter no último? O senhor vai deixar esse 1 bilhão e 600 milhões para o sucessor do senhor? Não, eu vou... Uma parte disso, eu disse, são os títulos que nós podemos hoje emitir, podemos jogar no mercado, é dinheiro amanhã, porque os títulos da prefeitura são hoje os títulos mais cobiçados, que eu digo com Mas o minha senhor não vai boca gastar cheia, isso na eleição, digo com a minha boca cheia. E disse na frente de ministros da República outro dia, que o único grande poder da República, o único, que paga suas contas em dia é a Prefeitura de São Paulo. As obras que nós fazemos, nós pagamos. Portanto, elas estão custando, por preço unitário, metade dos preços das outras obras estaduais e federais. Faço essa... Prefeito, Então, esse dinheiro, perdão, deixa eu falo para... Eu respondo a você, só me deixa responder. Este dinheiro não é porque ele existe que nós vamos gastar em absoluto. Nós estamos com programas muito sérios e até com algumas dificuldades, que o governo federal não nos dá ajuda no projeto Singapura, estamos fazendo por conta própria. O nosso PAS, o Plano de Atendimento à Saúde, que o ministro Jatene quer um novo imposto, nós estamos fazendo sem aumentar imposto nenhum. Quer dizer, todos os nossos projetos sociais, como por exemplo o Leve Leite, para as crianças que vão ter boa frequência na escola, vão poder receber 2 quilos de leite em pó, que são 16 litros por mês de leite. Todos esses projetos estão sendo financiados pelo orçamento municipal. Então, eu não pretendo aumentar impostos, mas esse dinheiro que sobrar, nós não pretendemos emitir esses títulos, eu pretendo devolvê-los ao Banco Central no momento certo. Agora, prefeito, a questão das indenizações, há muitas indenizações a serem pagas. Elas estão computadas na dívida da prefeitura ou não? Estão. O senhor estima elas em quanto? Devem ter de indenizações hoje que estão em processamento entre pequenos, médios e grandes, deve ter qualquer coisa entre 200 e 220 milhões. Não pagos ainda. Não pagos, que o senhor está colocando como Não, valores... como você sabe, tem uma ordem cronológica. Quer dizer, se você hoje, a prefeitura for condenada, por exemplo, a pagar uma casa sua, passou uma avenida, R$200 mil, então você vai para a ordem cronológica, eu não posso pagar na frente dos outros. Então tem uma ordem cronológica, de acordo com o orçamento vai sendo pago. E tem uma coisa que é muito importante, Matinas. Esta administração não fez nenhum acordo para pagar ninguém fora da ordem cronológica. Nenhum. Senhor prefeito, eu não quero ser dedo duro, mas o secretário Pita, que está atrás das câmeras, quando fizeram essa pergunta, ele fez assim com os dedos. 300. 300? Falou 200, 250. Pode ser 200, 250, pouca, pode ser que cresceu para 300. Pode ser que cresceu para 300. Mas a questão isso... das indenizações. Sim, mas quero dizer isto aqui, que face à saúde financeira da prefeitura, que tenho Agora, disse, prefeito, se a poder prefeitura tá tão bem assim... monetarizar amanhã 1 bilhão e 600 milhões de dólares e pagando as nossas contas todas em dia, se o meu número de 220, que o Pita, que conhece mais do que eu, diz que é 300, isso não representa, graças a Deus, para nós, nenhum problema de iliquidez. Uma estimativa para o final da sua administração. Com quanto o senhor acha ficará quanto a prefeitura estará devendo no final do seu mandato? Nada mais do que está devendo hoje. 1 bilhão e 600 milhões. Não. Está devendo hoje cerca de 2 e pouco. Mas você sabe que prefeito, todo mês... Prefeito, a dívida não é 3,4 tem... bilhões, prefeito? Sim, mas desses aqui tem 1 bilhão e pouco de títulos que não estão no tomador final, não é dívida. É emissão de títulos, é bem diferente. É emissão de títulos, estou lhe dizendo, não é dívida. Hoje e amanhã falo isso com você. São títulos que estão em carteira, que não foram monetarizados. Prefeito, o senhor... Mas que por tesouro contabilizam como... Não, título em carteira. É como se você é uma empresa. Uma empresa tem duplicadas em carteira. Você tem um haver que não está devendo nenhum custo financeiro sobre isso. Quando ela chegar no dia do vencimento, a pessoa vai pagar. Eu estou errado ou eu entendi que, de qualquer forma, o senhor vai deixar uma situação pior do que o senhor encontrou? Não, igualzinha que eu encontrei. Aliás, devo deixar melhor. Porque, sabe, eu não vim aqui, não é meu feitio, você, Nirlando, me conhece. Você me viu alguma vez
eu que já tive 6 cargos públicos, atacar assim a administração anterior, eu pego e vou embora. Vou continuando a trabalhar, vou terminando as obras. Mas a administração anterior disse que deixou tudo em ordem para pagar. Para ver o que eles fizeram? Todos os vencimentos de outubro, novembro, dezembro, eles pagaram a correção monetária e passaram para janeiro. Porque quando eu assumi, eu tinha 4 meses para trás. Mas isso aqui não estou queixando. Eu quero dizer o seguinte muito claro. Eu vou deixar a prefeitura na melhor situação do que qualquer poder público neste país. Pagando suas contas em dia com dinheiro em casa. Só um minuto. Falando para a Câmara da Verdade, o senhor não vai usar em nenhum momento esses 600 milhões ou 1 milhão, 1 bilhão de dólares. Estou autorizado a emitir e não pretendo usar. Não, peraí. O senhor disse que vai devolver. Mas espera um pouquinho. Eu estou autorizado a emitir, e não pretendo usar. Agora admito o seguinte, que ninguém pague ICMS amanhã. Que haja uma inadimplência total em IPTU. Você, quando que haja mais obras do que tem capacidade de pagar. Não, isso não. As obras que estão sendo contratadas são obras que estão sendo contratadas dentro do orçamento e elas só são contratadas quando tem verba e dinheiro. Senão, não são contratadas. Repito, olha, a gente sabe que em Brasília tem muita gente me ouvindo, em outros estados também. O único grande poder da República que está contratando e pagando em dia é a Prefeitura de São Paulo. A nossa administração financeira é absolutamente exemplar. Prefeito, se a administração do senhor está tão boa, por que o senhor não tem um candidato favorito à sua sucessão? Bom, em primeiro lugar, todos são adversários do senhor. Em primeiro lugar, Luciano, porque uma coisa é certa. A eleição, primeiro turno é 3 de outubro, segundo turno é 15 de novembro do ano que vem. Eu acho que no momento que eu lançar um candidato hoje, a administração para de ser administrativa para começar a ser política. Então, eu tenho nomes na cabeça, nomes do meu partido e outros nomes, tenho excelentes nomes, que São Paulo não vai se decepcionar com os nomes que eu vou lançar, mas acho que o momento certo é março. Os nomes que o senhor vai lançar significa mais de um. O senhor vai apostar em mais de um candidato? Eu tenho 4 ou 5 que quem vai determinar não sou eu. Não é o meu sentido pessoal de ter o candidato. Eu acho que hoje, modernamente, você tem que ter 2 pesquisas. Uma é pesquisa qualitativa, que indica qual é o perfil de candidato que a população... Agora, Francisco Rossi pode ser teu candidato? Ele está no PDT, quer dizer, ele é candidato de Brizola. O senhor não foi. Ele hoje apareceu no programa eleitoral do Brizola. Já que o Luciano tocou nessa pergunta, um outro Luciano Huck, que é colunista do Jornal da Tarde, diz o seguinte, enviou um fax aqui dizendo o seguinte: o engenheiro Reinaldo de Barros reassumiu na semana passada a Secretaria de Obras depois de 10 dias de férias em Miami, onde disse, de boca cheia a amigos, que é candidato à Prefeitura de São Paulo com seu apoio. Veja, isso quer dizer que o senhor já tem candidato à depois sucessão, do túnel Ayrton Senna, eu dei para ele naquele sábado, porque nós tínhamos o feriado do meio da semana, eu dei para ele naquele sábado, que é o dia 12, que era quarta-feira, dele passar 4 dias fora, que foi segunda e terça, quinta e sexta. Bom, e quero dizer o seguinte para você muito claro. Reinaldo de Barros, que já foi prefeito, foi um grande prefeito, um homem que tem uma vida pública inatacável, um homem de bem, um homem honrado, pode ser que seja meu candidato. Mas hoje, eu acho que a minha postura é de continuar trabalhando administrativamente. Ele pode ser meu candidato, é um grande candidato. O Pita pode ser meu candidato. Tem outros nomes que não estão no partido, que estão sondando entrar no partido. Eu só digo o seguinte, hoje é cedo, em outubro de 85, para você batizar um candidato e começar a campanha. Agora, prefeito, nós queremos continuar administrando esta cidade, porque eu fui eleito prefeito por 4 anos e não por 3. Agora, prefeito, além do doutor Pita e do Reinaldo de Barros, o senhor disse 4. Quais são os outros 2? Bem, é porque um está aqui e outro ele citou. Tá, mas o senhor falou que tem 4. Quais os outros 2? São 2 também de mais alta respeitabilidade. Que são secretários também? Porque se comenta aí que o secretário do senhor tem... Não. Então, prefeito, não são secretários. E o doutor Olavo Setúbal, o senhor não teve com ele, não propôs a ele, quer dizer, toda essa tranquilidade que o senhor está demonstrando, no processo, esse tempo, nesse caso não pararia tudo e seria o doutor Olavo? O doutor Olavo Setúbal foi um grande prefeito desta O senhor procurou? Cidade. Procurei, almocei com ele, junto com o doutor Roberto Paulo Richter, e a razão do almoço com ele foi o seguinte: existe uma polêmica muito grande sobre a reurbanização da Avenida Paulista. E o Banco Itaú, do qual ele é presidente, fez uma campanha exatamente escolhendo a Avenida Paulista como símbolo da cidade de São Paulo. Então eu fui ele dizendo o seguinte: Olavo, você foi um grande prefeito, grande homem público.
Eu acho que você poderia ser o presidente da Associação Avenida Paulista Viva. E eu lhe dou para você todas as prerrogativas de ser o prefeito da Paulista. Você reúne quem que você quiser, de arquitetos, de engenheiros, de empresários. Diga o projeto que você quer fazer. O prefeito da Paulista vai ser você e eu assino em cruz. Ele aceitou e depois da manhã eu estou muito honrado, muito feliz que um homem do nome do Olavo Egídio Setúbal, ele vai tomar posse na presidência dessa comissão e prestar mais esse serviço para São Paulo. Agora, se ele aceitar ser candidato a prefeito, quero dizer que ele é um forte candidato à vitória. É um dos 4 prefeitos. Eu não conversei com ele e vocês me deixariam muito constrangido de fazer um convite para alguém pela televisão. Isso, no mínimo, seria uma deselegância total. O que eu quero dizer é o seguinte, ele já foi um grande prefeito, ele seria grande tudo neste país. Grande ministro da Fazenda, grande presidente da República, grande governador de São Paulo. Agora, é um problema pessoal dele saber se entra de novo na vida Agora, pública. prefeito, o senhor tem fama, Agora, se ele entrar na vida pública, eu quero dizer muito claro, São Paulo se enriquece com isso. o senhor tem fama de não transferir votos. O senhor acha que isso é um mito? Olha, Matinas, realmente a transferência de votos não é uma coisa que a população brasileira aceite muito. Veja, no auge da popularidade do Juscelino, ele teve uma derrota tão grande com o Lott, Marechal Lott. Se você vê no caso das prefeituras de São Paulo, por exemplo, nunca ninguém elegeu seu sucessor. Não é isso? Bom, então, esta é uma coisa relativa. Eu tenho uma pesquisa, que pode ser válida hoje, pode não ser válida, que diz ao contrário, que 25% da população gostaria de votar num candidato apoiado por mim. Porque o próprio Datafolha, o último, indica o seguinte, 40% da população acha Maluf ótimo e bom, e 41% regular. Ou seja, tem 81% de aprovação, quando Jânio Quadros, no fim dos 4 anos, teve 61%. E Luiz Orondina, no fim dos 4 anos, teve 67%. Então eu estou feliz que eu estou com 81% e não completei ainda 3 anos. Vou tentar conquistar até um pouquinho mais. Agora, se isso a gente vai transferir ou não para o meu candidato, eu não sei, mas que eu gostaria, Matinas, que o futuro prefeito de São Paulo continuasse o Singapura, o Paz, as laqueações, a vasectomia, que continuasse com os projetos de São Paulo Cidade Saudável, os projetos sociais, os projetos urbanísticos, que eu gostaria que o meu sucessor fosse alguém que não jogasse tudo na lata do lixo, como fizeram e pararam as obras, que fosse alguém que continuasse esta obra que está sendo feita, eu gostaria que o meu sucessor continuasse a minha obra. Prefeito, o senhor também a prefeitura organizou uma maratona recentemente e há uma contestação com relação a essa maratona de que o senhor teria pago $1.200.000 à Rede Globo de televisão pela realização dessa maratona, quando qualquer evento esportivo é a emissora que paga pela transmissão e não o contrário. Como o senhor responde a essa questão? Bom, em primeiro lugar, não paguei. Quem pagou foi a prefeitura. Em segundo lugar, não foi pago pela transmissão. Foi pago conforme, inclusive, a Rede Globo... Desculpa, prefeito. Espera. Desculpa, Espera. o contrato não diz isso. Espera O contrato pouquinho. diz pela Dá licença. transmissão. Dá licença. Não, senhor, Espera um pouquinho. estou lhe mostrando, Espera estou um com o pouquinho. contrato aqui. Mas se você não me deixa eu terminar de falar, Não, eu entendi que o senhor tinha sido claro. eu vou O ser senhor muito não claro. pagou Eu vou ser pela muito transmissão. claro. Então, Você acha que a Rede Globo, que 10 minutos custa 1.200.000, vai fazer 3 ou 4 horas de transmissão pelo 1.200.000? eu não posso, 1.200.000 eu não foi sei, pago. prefeito, eu não Com cer- sei. Com Dá certeza licença. não faria, prefeito. Eu não sei. Perdão. 1.200.000 foi pago pela organização e, evidentemente, porque foi pago pela organização, eles tinham que transmitir. Eles iam pagar pela organização e não iam transmitir. Caberá à ora. TV Globo. Quer dizer, Então por que precisa então, botar isso espera no um pouquinho, contrato, espera um pouquinho. prefeito? Então, Se é uma coisa tão óbvia, por que então, precisa óbvio botar foi o no... seguinte, veio Transmitir. uma corredora russa. Alguém pagou a passagem dela e ela não chegou no dia. Ela veio 15 dias antes, treinou, alguém pagou o hotel e o restaurante. Veio corredores americanos, veio corredores do Brasil inteiro, vieram corredores da Ásia. Ou seja, tinham mais de 5.000 corredores. Perdão, a pergunta foi feita por ele. Eu estou aqui até às 3 da manhã. Me deixa responder o Matinas e em seguida você pode Por favor, interromper, então. tá bom? Por favor. Eu nunca te interrompi. Desculpa Então, interromper. foram pagos para 5.000
corredores, alguns que vieram de outro lado do Brasil, e vieram, e tivemos que pagar, evidentemente, a estadia. Outros vieram de outras partes do mundo, tivemos que pagar passagem e estadia. O primeiro lugar brasileiro ganhou um automóvel, a primeira colocada brasileira ganhou também um carro. Então, a organização, conforme matéria paga pela Globo, esta organização custou 1.200.000 e eles tinham obrigação de transmitir. Agora, veja o seguinte, as maratonas no mundo, a de Nova York, a de Boston, as maratonas europeias, esta maratona promoveu como jamais a cidade de São Paulo foi promovida para o resto do Brasil. Com toda a sua beleza, com Foi os muito seus questionável, encantos. né? Imagina. Perdão, Muito questionável, né, promoveu. E presidente? São Paulo hoje, Passou Matias, nas obras você que o senhor sabe inaugurou. que vive. Ah, sim, eu já vou, chego lá também. Vive de turismo. Turismo de quê? Turismo de negócios, turismo de quem vem ver as feiras do OMB, turismo universitário, turismo de compras. São Paulo não é mais o maior centro industrial da América Latina. Ele tem uma indústria ainda muito importante, das indústrias pequenas, as indústrias, por exemplo, elétricas, eletrônicas, mecânicas, pequenos artesanatos, pequenas indústrias têxteis, mas, enfim, São Paulo hoje vive basicamente desse turismo. Tanto é que você vê, perdão, quantos novos hotéis estão sendo construídos em São Paulo. Existe uma corrida tradicional em São Paulo, que é a corrida de São Silvestre. Essa sim é tradicional, está promovida durante anos pela Gazeta Esportiva. Por que a prefeitura não fez com a Gazeta a corrida de São Silvestre, não deu $1.200.000 para a Gazeta? Porque a Gazeta não veicula nacionalmente? Bom, em primeiro lugar, é evidente que para a cidade de São Paulo, a mídia interessa. Então o senhor está Claro que pagando interessa. veiculação nos $1.200.000. Não, senhor. Sendo que a USBT ofereceu A Globo aceitou fazer nacionalmente por 4 horas. E aquilo que foi pago foi ínfimo, em relação, inclusive, à corrida de Fórmula 1, Mas que vocês nunca reclamaram. o SBT disse claramente que não cobraria. A SBT não disse que não cobraria. Não disse, porque o doutor Roberto Paulo Richter ligou para o Guilherme Stoliar e ele disse que aquela declaração ele nunca deu. Imagina. Dá licença. Então você está autorizado. Como? Você está autorizado a falar com Não tenho a dúvida. SBT, espera um Não pouquinho, tenho dúvida. para que ele transmita a próxima e pague toda a organização também Tem dúvida, gratuitamente. tem Tá dúvida. certo? Agora, a organização, espera, quer dizer, se na segunda, em vez de 10 corredores estrangeiros vierem 50, 60 ou 100, Certo. é importante que esse gasto seja pago também Agora, pelo SBT. posso colocar, prefeito? Agora, sobre as obras que ele falou. Posso falar, não? Mas, perdão, ainda não respondeu Matina, se quiser. Não, Você perguntou se passou sobre obras. Não, porque no trajeto Passou, mas evidente que isso é passou. menos Passou. Eu relevante, quero dizer a porque você o seguinte, que eu não fiz o trajeto. E, evidentemente, vocês vão de acreditar que não é função do prefeito. Foi feito pela Globo, com a Secretaria de Esportes. Agora, Evidentemente, eu não isso é o menor fiquei compromisso. triste, eu não fiquei triste, não. Eu fiquei muito alegre que passou no tio no Ayrton Senna. Coincidência, né? Fiquei muito alegre. Perfeito. E ainda hoje, como disse almoçando na Veja, me fizeram a mesma pergunta. Eu disse o seguinte: se passasse aqui em frente à Veja, na Marginal, ia ter que passar numa obra minha, porque essa obra fui eu que fiz quando fui prefeito da outra vez. Então, se você andar 40 quilômetros na cidade de São Paulo, você vai passar em algumas dezenas ou centenas de obras Mas minhas. não novinhas e em eu, folha, e eu me desculpa. orgulho disso. Agora, Não desculpa. Porque novinhas em São folha. Paulo tem obra para mostrar, graças a Deus. Desculpa, prefeito. O juiz Wilson Gomes de Melo, 4ª Vara de Fazenda Pública, determinou que o senhor devolva aos cofres públicos esse dinheiro. O senhor vai devolver? É uma liminar, é justiça, E eu vou te perguntar, você entende alguma coisa de direito? alguma coisa. Eu quero ser tão claro para você. Cara, como é que chama esse juiz? Chama-se Wilson Gomes de Melo. Sabe, 4ª eu Vara. tenho todo o respeito pela justiça. Já tive 7 desembargadores trabalhando comigo nos meus governos. Mas eu, se fosse um examinador de uma banca para juiz, com essa tese ele seria reprovado. Porque não tem liminar onde o indivíduo... liminar é não, boa espera quando favorece o senhor. Mas o que eu digo eu A mantenho. justiça é não boa tem quando ele liminar favorece. que possa entrar no mérito e obrigar uma ação. Ele poderia obrigar a devolver no final da ação popular, depois de transitado em julgado, que eu tinha direito aí ir ao Superior Tribunal de Justiça, ter direito de ir até o Supremo, como foi no caso dos automóveis, tá certo? Então, quero dizer o seguinte, essa sentença é absurda, dele dizer o seguinte, pagou, tem que devolver antes de entrar no mérito numa liminar. Bom, Essa é liminar, justiça, desculpa, não eu não tenho tô nenhuma entrando no- dúvida que vai cair,
Mas não porque essa caiu. liminar é absolutamente ilegal. Sim, mas não caiu, prefeito, da mesma maneira que não caiu do cigarro ainda. E o senhor insiste em... Esta liminar eu lhe digo o senhor que é insiste ilegal. em ser justiça acima Eu lhe digo da o justiça. seguinte, é uma pena que você, de uma vez, não concorde comigo, não sei porquê, que numa liminar o juiz não pode entrar no mérito e decidir. Não pode. Ele errou. O juiz errou Mas o senhor e vai sabe que devolver o errou. dinheiro? O senhor vai E eu devolver li o na dinheiro? Folha de São Paulo que o jurista Ives Gandra Martins, que você deve ter lido, disse também que o juiz errou. Não disse? O senhor vai devolver o dinheiro? Não, você leu ou não leu? Eu li. O senhor vai devolver, não? Não, Bom, eu e não vou outros devolver. dizem que não. Essa decisão é absolutamente ilegal. Em primeiro lugar, não fui eu que assinei o contrato. Quem assinou o contrato foi o secretário de Esportes, que assumiu toda a responsabilidade pelo contrato. Senhor Em prefeito. terceiro lugar, eu li na Folha que você deve ler. que Uma o- das que o jurista opiniões, Ives uma Gandra das Martins opiniões que não disse é que essa juiz. decisão é ilegal. Não é juiz, é um jurista, não é juiz. Mas se não ele teve decide, coragem de dizer... Ele não é juiz. Se ele teve a coragem Assim de dizer... como você ouve outros prefeitos que dizem se o ele contrário. teve coragem de Esse é o dizer que papel da essa imprensa. decisão é ilegal, não vai... Esse é o papel da imprensa. Eu ouvi vários lados. Talvez seja difícil para o senhor Então entender, me mas faça o esse é o favor, papel. se esse é o papel da imprensa, me Isso. ouça amanhã outros 10 juristas Já ouvimos. que me digam Ah. que numa liminar de um mandato de segurança ele pode entrar no mérito e mandar devolver o dinheiro. Agora, prefeito, os juristas também se posicionam contra, é isso que o Marcelo Beraba está falando, se posicionam contra essa medida do cigarro, e o senhor não demonstra essa mesma veemência contra os juristas. Quer dizer, fica a sensação de Sim, que a mas quando justiça, um jurista quando vai a diz seu que uma favor, decisão é ela ilegal e quando existe uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça que diz que é legal, para mim, o que eu fico é com a decisão da justiça. Prefeito, agora, Lógico. independente da discussão jurídica, para qualquer cidadão com o mínimo de bom senso, ficou absolutamente evidente que a transmissão daquela maratona tinha uma finalidade de propaganda da administração do senhor. Quer o senhor diga que não teve, etc., mas o senhor pode fazer uma pesquisa aí com qualquer pessoa que assistiu a maratona para ver se aquilo lá teve ou não a finalidade. Não, tanto que a de cumprir comparação que o senhor faz é essa. Quer dizer, não o que adianta o senhor ganhou querer- com a transmissão da Globo, essa é a comparação que o senhor faz. Prefeito, senhor Eu me prefeito. sinto muito honrado e me Não, não sentiria duvido. envergonhado Não duvido que se isso qualquer seja. maratona nessa cidade não tivesse nenhuma obra minha. Se você andar nas marginais, Pinheiros e Tietê são obras do Paulo Maluf. E o seu jornal disse há 25 anos atrás que eram obras faraônicas. Senhor Se prefeito. você andar no Minhocão, que foi tão criticado, é obra sim do Paulo Maluf. Prefeito. Se você entrar na estação rodoviária do Tietê, que diziam que era faraônica, hoje ficou pequena. Se você vier de avião pelo aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, que todo mundo dizia que era faraônica, também é obra do Paulo Maluf, junto com a aeronáutica. Se investigar você a andou no Eletropaulo, metrô... não se descobriu uma gota de petróleo nesse estado, né, Perdão, prefeito? estamos Pelo amor falando de por Deus. enquanto da maratona, já respondo para você. Se você andar de metrô na cidade de São Paulo, você lembra que quando Faria Lima, em seguida eu, começamos o metrô no Jabaquara, em Santana, todo mundo criticava o metrô, que São Paulo não precisava do metrô. No entanto, está aí dizendo agora por que não aumenta um pouco mais o metrô. Então, eu me orgulho muito, viu, Marcelo, mas muito, de tudo aquilo que fiz nessa cidade. Eu amo São Paulo, eu adoro São Paulo, e se eu tenho um arrependimento, é pelas obras que ainda não fiz. Vou continuar trabalhando 16 horas por dia para fazer mais túnel, mais viaduto, mais Singapura, mais obra social, mais saúde pública, mais educação. Amanhã estou no Jabaquara, inaugurando uma creche, mais leve leite, enfim. Eu amo essa cidade e vou Senhor continuar prefeito, trabalhando por ela. eu queria Agora, falar, então, a se respeito uma de uma maratona obra. mostrar essas obras, é porque elas existem. Senhor prefeito, eu gostaria então de falar a respeito de uma obra. Me parece que a maratona não passou no Minhocão. O senhor citou o Minhocão aqui. E para quem não é de São Paulo, o Minhocão é um elevado Costa Silva, que atravessa o centro da cidade, que tem uns 3 quilômetros mais ou menos, e que deteriorou uma área central de São Paulo, construída pelo senhor Paulo Maluf em 1970, se não me Isso, fala melhor. 70. O senhor se arrependeu de fazer o Minhocão? Não. Porque, em primeiro lugar, a Avenida São João, você sabe muito bem, já era uma área, há 25 anos atrás, que não era das melhores para você morar. Em segundo lugar, se você hoje chega em Londres, você sai do aeroporto de Heathrow e vai até o centro de Londres por um minhocão que passa ao lado de prédios. Se você chega em Buenos Aires, você sai de Ezeiza até o centro de Buenos Aires do minhocão. Se você vai na periferia de Paris, toda a periferia de Paris, são as marginais de Paris, todas elas por minhocões e não são de 4 faixas de Mas tráfego, não, nenhuma perdão. dessas obras, São de prefeito, 8 fecham faixas à de noite. tráfego ao lado de prédios de apartamento. Se você vai em Nova York,
desde o tempo de LaGuardia, antes da Segunda Grande Guerra, 37, 38, tem no Hudson River e no East River, tem minhocões em volta da cidade, ao lado de prédios de apartamento. Então, quero dizer para você que a solução adotada em São Paulo não foi nada diferente da solução que foi adotada em outros países. Mas, o que não eu significa chego agora que no seja bom, Japão, né? eu chego em Tóquio, onde exatamente é um lugar muito exprimido, porque o Japão tem 120 milhões de habitantes, num território menor do que o estado de Minas Gerais, que só tem, quem sabe, 15, tem 120, 125. Pois bem, nós temos em Tóquio lugares onde tem 7 andares de minhocões. Você tem 3 abaixo, Todos onde funcionam você tem 24 2 horas por metrôs, dia. O um minhocão trem de não subúrbio, funciona, ele é e obrigado a você fechar. tem um no térreo e tem 3 acima. Então, Tóquio, porque é uma cidade exatamente são onde não obras tem fechadas, território, tem sem lugar onde tem barulho. 7 mil. Mas o prefeito, Então, é uma solução que eu quero dizer para vocês muito clara. Tomei, foi a melhor solução. E se vocês quiserem ver a consequência, da não existência do minhocão, respondendo a você, eu peço a você que lute no seu jornal para fechar o minhocão por uma semana. Aí você vai ver a utilidade Agora, que ele tem. prefeito, minhocão, túnel, marginais, são só obras para transporte individual e para quem tem acesso Não, ao senhor. carro. Onde o Pra quem tem transporte um carro. individual vai mais E rápido, há um o transporte conceito- coletivo há um também vai mais conceito- rápido. Há um conceito quase que, um consenso hoje universal, que a política tem que ser política de transportes coletivos. Coisa que o senhor, aparentemente, investe menos do que nas obras para carros particulares. Não é verdade, Matinas. Quem instalou os trens de subúrbio na cidade de São Paulo... Mas o que está sendo feito Perdão, agora concretamente para Você aumentar... tem que colocar na minha vida pública. Quem instalou os trens de subúrbio da FEPASA foi o Paulo Maluf, que hoje transporta mais de 1 milhão de passageiros. Contra tudo e contra todos, quando nós compramos os trens novos, tivemos todo tipo de oposição contra aquele projeto, que nós mudamos a bitola da antiga Sorocabana, de 1 metro, para 1,60 m, para poder dar interpenetração na antiga Central do Brasil e na antiga Santos Jundiaí. E se hoje nós temos um transporte só, reunificado, na bitola de 1,60 m, foi graças ao nosso Agora, projeto. prefeito, Transporte o senhor tá coletivo. querendo- prefeito, Segundo lugar- aproveitar essa- Não, espera. Ele me fez uma pergunta. Respondo a ele ou... Por favor. Eu respondo a vocês. Sobre metrô. 50% do metrô de São Paulo foi construído quando Paulo Maluf foi prefeito e Paulo Maluf foi governador. Prefeito, E se por hoje... quanto dinheiro o se senhor hoje tem, por que o senhor não faz um acordo com o governo estadual para construir metrôs, em vez de... Então, vou fazer agora aqui um O senhor podia compromisso público. financiar para o governo do estado. Então, veja você o se seguinte, espírito do senhor é tão eu público, agradeço- o senhor podia financiar para o Eu estado com o dinheiro agradeço que está esse sobrando. elogio. Eu agradeço esse elogio. Agradeço mesmo. Porque a Prefeitura de São Paulo, que tem um orçamento que é 1/4 do orçamento do governo do Estado, financiar o governo do Estado. Quer dizer, é o banquinho pequenininho financiando o Banco do Brasil. Eu agradeço esse elogio e faço aqui um compromisso público. Se o governador Mário Covas me procurar de maneira séria e quiser um programa em conjunto para a cidade de São Paulo, que tenha como escopo metrô mais o Grande Anel, se ele quiser fazer um acordo de conjunto, eu faço um convênio com ele Quais e são as pago Mas o condições? ele. governo, Eu não do entendi. Estado, o Eu não governo do entendi Estado essa- disse que já procurou o senhor, prefeito. Eu não entendi Quais a são resposta as que o senhor fez em respostas do relação senhor? ao governador Com relação ao Covas. metrô, do metrô Você agora. publicou no seu jornal? Não, o governo Você do Estado... não publicou no seu jornal, não existiu Mas o essa governo disse que está notícia. esperando uma resposta do senhor senhor- para ver se dá para trabalhar em conjunto Eu com não relação a entendi, isso. eu não entendi Ó, a o meu ressalva. telefone é 225-9077. Governador Covas nunca conversou com o senhor sobre isso? De maneira absolutamente concreta, não. Quais são as Ele condições que o disse que senhor já impôs? conversou. Eu não impus condição nenhuma. Não conversamos que condição se impôs. Não, o senhor falou que Não, tiveram... em primeiro lugar é o seguinte, a solução do problema das marginais em São Paulo não é como muita gente diz, construir os viadutos por cima, nada disso. Você veja o absurdo que existe no limite, vamos raciocinar, um caminhão que venha de Belém do Pará e de Belém do Pará ele se destine a Porto Alegre. Por que razão ele tem que passar dentro da cidade de São Paulo? Essa é a pergunta que se faz. Ele tem que passar dentro da cidade de São Paulo. O caminhão que vem de Belo Horizonte, em direção, por exemplo, a Curitiba, tem que passar dentro da cidade de São Paulo. Então, a solução para o problema de poluição nas marginais e o problema de trânsito e transporte coletivo é o Grande Anel. É um anel a 30 quilômetros de distância da das atuais marginais, que unam, por exemplo, quem vem do Rio de Janeiro para Santos, ele já, quando chegar na altura de Arujá, ele já pode entrar para cima da serra
para chegar na serra, onde está a Via Anchieta, É um ou a problema rodovia dos ecológico, imigrantes. prefeito. Unir a rodovia dos imigrantes em continuação até chegar a Raposo Tavares, até chegar a BR-116, até chegar a Castelo Branco, até chegar a Anhanguera, até chegar a Bandeirantes e até chegar a Fernão Dias e até chegar novamente a Viaduto. Então, se você tiver um grande anel por fora, esses caminhões seriam todos desviados dentro do trânsito do Estado de São Paulo. Ou seja, essa é uma obra para o governo do Estado, porque a Prefeitura de São Paulo não pode realizar obras, em outros municípios. Eu só posso realizar dentro. Mas eu estou disposto, até não sei se é deselegante, eu fazer uma proposta ao governador de maneira pública, mas eu quero dizer o seguinte, eu nasci para trabalhar, governo não foi feito para reclamar, governo foi feito para resolver. O senhor está falando do governador Mário Covas? Estou dizendo que governo não foi feito para reclamar, governo foi feito para resolver. E é assim que eu estou aqui, neste desafio, dizendo o seguinte, eu sento com o governador e faço um pacote para a cidade de São Paulo. Ele faz a parte dele e a parte dele dentro da cidade que ele não pode fazer, eu ajudo. Agora, prefeito, o senhor fala da cidade limpa, fala do transporte público. Agora, alguém fez uma mas na pergunta aqui gestão que eu não dos- respondi. Mas na gestão... Mas Qual na- foi? Perdão, na eu quero gestão- responder a Sobre todos, a mas pela Petropaulo. hora. Hein? Sobre a exploração Paulo de Petro. petróleo. Paulo Petro. Ó, muito bem, eu estou hoje muito alegre e muito feliz. Mas numa alegria brutal. Quanto o senhor gastou na Paulo e Petro? Perdão, eu conto para você que eu estou alegre e muito feliz. Numa alegria brutal. Porque há 16 anos atrás, eu tentei flexibilizar o monopólio do petróleo. Fui criticado por gregos e troianos. Quem mais que me criticou foi o governador que me sucedeu, Franco Montoro. E eu vejo que depois de 16 anos, quem lutou pela flexibilização foi Fernando Henrique Cardoso. Tucano, companheiro de Montoro, e Montoro votou agora a flexibilização. Então eu acho que mas com ninguém 16 discutia anos de flexibilização, diferença, ô, eu estava certo. Prefeito, ninguém discutia flexibilização. Contrato E o que era Polipetro? Se não a Não, flexibilização. senhor, era gastar dinheiro Gastar onde sabia dinheiro que no não ia lugar ter onde Não, nada. senhor, prefeito. não, senhor. Era essa a discussão. Não, senhor, não havia era essa discussão de discussão. quebra de monopólio. Não era essa prefeito, discussão, não, senhor. Essa, Tanto senhor. porque na O senhor Bacia do pode Paraná... o senhor pode dar um o senhor não chantilly na prometeu história. descobrir petróleo O senhor em pode dar um São Paulo? chantilly na história, mas não era essa a questão que estava Olha, no eu jogo. estou senhor não disposto prometeu? a responder a tudo, mas vamos cada um falar Prefeito, no o senhor seu responda ponto. mais uma também. O senhor fez uma grande declaração de amor a São Paulo. Por que o senhor queria levar a capital, então, para o interior? Estava aqui. Foi contado mais ou menos no Mas dá mesmo licença, eu amo São Paulo e eu adoro São Paulo. Mas é evidente que você não pode dizer que você gosta da poluição de São Paulo. Você Eu não gosto, pode eu dizer particularmente gosto. que você gosta das favelas de São Paulo. E tem problemas da cidade de São Paulo, que tem hoje 10 milhões de habitantes, tem problemas na sua região metropolitana, de 17 milhões de habitantes, tem problemas em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Osasco e Guarulhos, que não existiriam se a Grande São Paulo, em vez de 17 milhões, tivesse 15, 14. Se você tivesse um outro polo de desenvolvimento com 2 milhões de habitantes, quem sabe você teria evitado muita gente nessa periferia que não encontra emprego. Mas o senhor tem Agora, essa opinião até hoje? sobre a Polipetro e sobre a exploração de petróleo. Quanto o senhor A gastou? base- Para começar, quanto o senhor gastou? Em termos de petróleo, Na Paulo e ínfimo. Petro? Quando você fala em 300 milhões de dólares, e você vê, por exemplo, que desde que foi fundada, Não, nós estamos a falando de Petrobras dinheiro gastou público. 20 bilhões de dólares Mas- em projetos que não deram petróleo. Eu que pergunto o seguinte, eu tive 2 anos para pesquisar. A Petrobras foi Torrou fundada em 15% em 54. 2 anos. Como? Torrou 15% do que a Do que a Petrobras Petrobras levou gastou anos para até gastar, o hoje, senhor torrou em 2 45. anos. 15% de quê? Ué, Do que a Petrobras gastou Do que a quase Petrobras 50%. Quer dizer, 1,5. não, por que 1,5? De 20 bilhões, 300 é 1,5. Não era 2? Não, 15 seria 3 bilhões de dólares. Você errou na matemática, me desculpe, é 1,5. 1,5. Eu gastei Mas é dinheiro. 1,5, tá certo? E eles gastaram 98 milhões, eles pesquisaram na Amazônia, não encontraram, pesquisaram em diversos lugares, e essas áreas da Bacia do Paraná, quem colocou em concorrência pública não foi a Polipetro, foi a Petrobras. Nós entramos numa concorrência pública com outras empresas. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte, do lado de lá, do rio, na Argentina tem gás. Por que do lado de cá, em Santa Catarina, Paraná, nós, São Paulo, não tem? Do lado de lá, na Bolívia, tem gás. Por que Mato Grosso não tem? Na Amazônia peruana, tiram 100 mil barris dia. Por que na Amazônia brasileira não tem? Então, será possível que Deus fez
a fronteira geográfica do Brasil com os países latino-americanos igualzinha à fronteira geológica, ou seja, do lado de lá tem, do lado de lá não tem. Eu vou dizer por que do lado de lá do lado de cá não tem. Porque enquanto os Estados Unidos perfura 60 mil poços por ano, os Estados Unidos é ao mesmo tempo o maior produtor do mundo, o maior consumidor e o maior importador. Enquanto eles perfuram 60 mil poços por ano, o Brasil até há pouco perfurava 300 poços por ano. Então é evidente que, estatisticamente, eles encontram muito mais. Eu acho o seguinte, que a Petrobras pode continuar o seu papel. Deve continuar o seu papel. É uma grande empresa. Agora, por que outras empresas nacionais e estrangeiras não podem ajudar o Brasil a ser autossuficiente? Prefeito, uma E coisa é que eu não nisso entendi. onde o presidente Fernando Henrique Cardoso merece todo o nosso apoio, nosso aplauso. Que ele mudou completamente a sua posição estatizante. Mas o senhor não de anos está querendo atrás. dizer com isso que o presidente apoiaria a criação da Paulo Petro, que seria mais uma É estatal isso que eu queria nesse dizer. mundo de estatais, né, prefeito? Eu quero dizer para você o seguinte, Outra com a estatal. flexibilização vão surgir inúmeras empresas ou estatais ou paraestatais ou de economia mista com participação estatal minoritária ou majoritária. Vão surgir, se Deus quiser, porque é o seguinte, Mas esse não era o conceito. o problema de tornar o Brasil autossuficiente em petróleo, acho que é um problema estratégico que todos nós temos que dar nossa contribuição. Então, o senhor Não concorda- é monopólio da Petrobras, ele ser... O senhor concorda com o PT nessa questão, então? Eu não sei... Porque petróleo é questão estratégica. Mas é lógico que é estratégica. Prefeito, por favor. É estratégica, mas ela só será nossa se tiver encontrada aqui dentro. Se ela não for encontrada aqui dentro, continua sendo dos árabes e pago com dinheiro que nós não temos. Prefeito, por favor. Eu queria... O Marcelo Parado, nós interrompemos ele, pedi a delicadeza da gente Pois não, voltar. pois não. Prefeito, o senhor estava falando da cidade limpa e do transporte coletivo. Agora, a administração do senhor consagrou em São Paulo a proliferação indiscriminada do ônibus clandestino que polui adoidado, que transporta passageiros sem a menor segurança e, no entanto, há uma verdadeira complacência da administração do senhor na fiscalização desses ônibus que, além de sujar a cidade sujar o ar da cidade de São Paulo, talvez de uma forma muito mais nociva que os cigarros no restaurante, transportam contingentes de paulistanos numa situação de insegurança absoluta. Bom, eu acho que você se enganou com a sua palavra. Não existe complacência, não. Como não, prefeito? Não, ao contrário, aprovação. Certo. Não é complacência, é aprovação. Porque na gestão passada, eles eram perseguidos. E todo indivíduo que tem um emprego honesto, que você tira o seu emprego, ele vai se tornar um bandido, pode lhe assaltar amanhã. Então, quando você tem um trabalhador que ganha a sua vida honestamente, você tem que verificar como você pode compatibilizar o trabalho dele com a legalidade. Então, o que nós fizemos? Eles eram clandestinos. Hoje a palavra clandestina não tem mais conosco. São ônibus alternativos. O que eles fazem? Certo. Basicamente, sim, esse é o nome. Basicamente, o que eles fazem? Eles fazem o transporte bairro a bairro que as linhas regulares não fazem. Por quê? Vá no corredor 9 de julho e vê se o senhor acha... De vez em quando eles aparecem lá, sim. Não, todos os dias Sim, eles estão lá. sim, eles aparecem lá. Mas eu quero dizer para você muito claro, aonde eu ver um trabalhador, eu não vou em hipótese nenhuma perseguir um trabalhador. Eles foram regularizados, hoje nós sabemos quem são os proprietários dos ônibus, quem são os motoristas. Eles têm um custo muito mais barato que o custo das empresas, eles não têm cobrador, eles fazem, na sua maioria, o transporte bairro a bairro, que as empresas não querem fazer, e eu acho ao contrário, não tem complacência não, tem aprovação. Os ônibus alternativos estão sendo úteis à população, tem mais, vou lhe dar uma informação. Eles que usavam ônibus velhos, caindo aos pedaços, eles estão ganhando dinheiro, cada um deles está se tornando um pequeno empresário, e o Morelli, que é o presidente do sindicato, ele esteve comigo recentemente na prefeitura e me disse o seguinte, eu espero que ele não esteja mentindo, que eles vão comprar 1.000 ônibus novos, os alternativos. Prefeito. Empresários que se formaram empresários à custa do seu próprio trabalho. Minha Bom, empresa. prefeito, eu, da minha parte, não entro no ônibus clandestino nem que me paguem. Morreria de medo e tenho pena do paulistano que tem que andar no transporte coletivo. Acho que ele circula numa condição de insegurança
e para a coletividade, a poluição que gera na cidade é uma coisa muito... Eu te informo que não tem segurança porque todos os ônibus alternativos, que eram clandestinos antes e que hoje estão alternativos, eles são fiscalizados regularmente nas oficinas da prefeitura. Eu estou um pouco aflito aqui, porque o tempo está passando e a Bom, gente... eu não tenho problema de limite, eu fico Nós aqui até temos. 3 da O manhã. Batinas tem, ele nos expulsa daqui. Nós não estamos falando de política. Eu acho que a gente pode estar aqui participando de digamos, um primeiro ato de uma campanha eleitoral, e eu acho que é visível isso, é óbvio isso, e a gente não tem falado nesse assunto. Então, eu acho, por exemplo, eu li hoje a manchete da Folha, e eu li que o senador Antônio Carlos Magalhães veio aí com uma ideia um pouco estranha, extravagante, de que deve haver reeleição para Fernando Henrique, mas que essa questão só deve ser colocada depois que os atuais prefeitos tiverem deixado o seu cargo. O que o senhor acha dessa ideia do seu amigo Antônio Carlos Magalhães? Bom, em primeiro lugar, ele não diz que o presidente Fernando Henrique deve ser reeleito. Ele diz que o presidente Fernando Henrique deve ter o direito de se candidatar de novo. Se a população gostar dele, vai reelegê-lo. Se não gostar dele, não vai reelegê-lo. Ou seja... Quer dizer, o senhor poderia ser eventualmente um adversário de Fernando Henrique numa campanha? Bom, eu tenho mais de 18 anos de idade, sou eleitor inscrito, sei ler e escrever, nada me impede. Mas agora, o senhor eu gosta acho da- que a o premissa- Fernando Henrique... a premissa dele, o senhor concorda? Perdão, a premissa da reeleição, sim. Para o Fernando Henrique. Na sequência. A premissa da reeleição... Na sequência agora. Sim, pronto, sim. E o senhor Sim, defende pode virar, em que- primeiro lugar. Então, por por favor. quê? Eu explico por quê. Todos os países do mundo, do primeiro mundo, têm, ou no sistema presidencialista, ou no sistema parlamentarista, eles têm o preceito da reeleição. Por quê? É muito mais lógico, é muito mais lícito, é muito mais honesto, é muito mais válido você julgar o executivo depois que ele cumpriu o seu mandato do que antes, quando ele era somente uma esperança. Então, posso lhe garantir o seguinte, muito governante brasileiro, e tome isso muito a sério, se soubesse que poderia passar pelo crivo de um segundo julgamento, de uma segunda eleição, ele seria mais correto, mais honesto, mais austero e tomaria um pouco mais de cuidado. o senhor Então, defende- o Instituto da Reeleição existe nos Estados Unidos, que é um país presidencialista. Na França, com 7 anos, entendeu? Quer dizer, o Mitterrand teve 14 e não tivesse doente, podia ter 21, é quase um reinado. Mas quem decide se ele vai ser reeleito ou não é ele, é o povo. Por isso a palavra reeleição está um pouco errada, devia ser assim, nova apresentação. Então, eu defendo isto sim. Agora, prefeito. Defendo isso. Agora, não vou mexer uma palha Prefeito. para que esse instituto me proteja eventualmente. Não. Eu acho que deve ser aprovado a reeleição para todos os cargos do Executivo. Acho que eu não devo mexer uma palha para o meu caso. Prefeito, no artigo Isto É, o governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira, defendeu a ideia da reeleição. Eu vi ele até outro dia na mas televisão disse que defendendo com muita deve ser veemência. feito com plebiscito. Não, ele acha que Ele o acha que um Instituto da plebiscito Reeleição... deve definir se a reeleição... Ele ou não. achou que o plebiscito é uma das forças. Pode ser por plebiscito ou o próprio Congresso. Eu acho que o Congresso foi eleito para votar sim ou não. Então pode ser pelo Congresso. Pelo plebiscito é um pouco de zelo a mais. Ou por plebiscito ou pelo Congresso, eu acho o seguinte, que o Brasil tem muito a ganhar se os homens públicos do Executivo souberem que vão ter que, no fim do seu mandato, prestar contas ao povo. Porque é o povo que vai reeleger ou vai mandar o camarada para sua casa na sanção social pior, que é a derrota. Nessa Prefeito, área prefeito, política aí, prefeito, o senhor trocou, quer dizer, mudou recentemente a sigla aí do partido do senhor de PPR para PPB, com incorporação de alguns parlamentares do PP, e o presidente do partido do senhor, o senador Espírito Amin, disse que, na verdade, foi trocado 6 por meia dúzia, quer dizer, só se viu para trocar sigla. O senhor Não, concorda? acontece o seguinte, que eu sou contra, e vocês estão vendo, eu não tenho nenhuma dificuldade em aprovar os bons projetos na Câmara Municipal, nunca aliciei ninguém, ao contrário, até perdi alguns vereadores. Então, nós também no plano federal, nós fizemos a primeira fusão com o PDC, que era o Partido Democrata Cristão, fundando o PPR. E agora fizemos uma fusão com o PP, que eu acho que é muito mais lícito, mais lógico, mais correto, você diminuir o número de partidos. E veja, 3 partidos que tínhamos, hoje são um só. No mínimo a população ganha, cada semestre, 2 enche paciência, que é aquela 1 hora a que o partido tem direito de horário gratuito. Eu acho que o Brasil cabe 5 partidos.
O resto são legendas de aluguel. Qual é o leque aí? 5 é o seguinte, é o nosso PPB, Partido Progressista Brasileiro, que tem 83 deputados. O PMDB, que tem... O PPB está na ponta direita ali? Ou... Não, eu coloquei o meu primeiro, lógico. Ah, tá. Eu acho que o Se meu é o fosse melhor. da- Não, ó, você acha que eu vou achar algum outro? O meu é o melhor mesmo. Tem Roberto Campos, tem Delfim Neto, tem Francisco Dornelles, tem Esperideu Amin, tem Java Passarinho. Pensei que você Nosso estava indo da produto direita é para a bom, esquerda. o nosso produto é bom pela qualidade, inclusive. Então, o nosso PPB, o PMDB, que tem 101, 102 deputados, o PFL, que tem 89, 90 deputados, o PSDB, que está também com 80 e poucos deputados, e o PT ideológico. Acho que esses 5 partidos têm condição de existir. Agora, partido que tem um deputado... E o tem PDT? direito, Agora, hein? prefeito, O PDT se O funde ao PDT tem PPB, 20 e não? pouco, quer dizer, eu acho que ou ele cresce, ou ele fica um partido carioca. Agora, prefeito, jogando a questão um pouco mais para frente, o senhor uma vez disse que... Agora, espera um pouquinho, eu quero frisar isso aqui. São 19 partidos que têm representação no Congresso, alguns com um deputado. Quer dizer, o partido com um deputado dá o direito ao chefe ter 1 hora em cadeia nacional, 2 vezes por ano. Isso é um abuso para o telespectador e é um abuso para todo contribuinte, porque este dinheiro desta hora, você sabe, a empresa de televisão pode deduzir do imposto de renda. Então, todos nós estamos pagando para aquele indivíduo que fez um partido com um deputado e tem direito a 2 horas em cadeia nacional. Isso é um abuso que tem que, no meu entender, ser revogado. Jogando a questão um pouco mais para frente, uma vez o senhor disse que... Agora, a gente tem que ter coragem, você entendeu? Tem que ter coragem para dizer essas coisas. Porque todo mundo fica fazendo média com todo mundo. Partido de um deputado é legenda de aluguel. É uma legenda mercenária que não poderia existir. Não poderia existir nem no Brasil, como não existe em nenhum lugar do mundo. Veja, nos Estados Unidos é democrata ou republicano. Na Inglaterra é conservador ou trabalhista. Na França é golista ou socialista. Na Alemanha é social-democrata ou conservador. No Japão é liberal-democrata ou socialista. É só no Brasil que nós temos 19 partidos, que é essa salada russa. É pensando... Pois não, eu mais, queria... é pensando o mais... Josemar ele, queria me me perguntar. ele me concedeu a palavra. Ah, pois não. Deu uma É parte. pensando, Desculpa, me deu uma que eu não parte. Democraticamente. É pensando nessa conjuntura nacional que o senhor tem aparecido muito na TV Manchete. Olha, eu apareço aqui na televisão Cultura. Tive até a gratidão de vocês colocarem, eu Quando o apareci senhor é 10 horas e notícia. 30 minutos, a 10 horas e 29 ou 28, não é isso? Quando o Vocês senhor é me colo- notícia, prefeito, Vocês o me senhor aparece colocaram aqui. na Faria Lima, inaugurando a Faria Claro, Lima. quando o senhor é E eu notícia. tenho aparecido na Globo, na Manchete, no SBT, na Bandeirantes, na CNT. Eu apareço em todas as televisões e, olha, quando vocês me puserem mais de uma vez, também eu não faço questão de não aparecer, não. Mas o senhor, na TV Manchete o senhor tem aparecido um pouquinho mais. Por quê? Não, todo Prefeito. mundo reclama, eu sei do quê? Reclama do Jornal de Domingo. Mas um dia, até um juiz estava conversando comigo, puxa, eles te elogiaram. Aí eu perguntei, quer dizer que então a televisão só existe para meter o pau? Quer dizer, quando a televisão mete o pau, é uma televisão decente. Quando a televisão é imparcial e mostra o fato, pô. Prefeito, falando Olha, agora... nós estamos numa empresa um pouco denuncista que às vezes pode levar para uma desinformação. E você sabe, eu adoto muito um lema. Tá de rabo preso com o leitor. Voltando um pouquinho, falando um pouquinho sobre sucessão, o senhor uma vez me disse que, não sei se a palavra certa seria um sonho, que era disputar uma eleição, um segundo turno para presidente com o Lula. O senhor ainda pensa isso? O senhor ainda imagina travar uma disputa com o Lula no segundo turno? Veja, eu não sou candidato a não ser a ser um bom prefeito de São Paulo. E acho que o Lula, ele tem méritos. Uma pessoa simples, que veio lá do interior de Pernambuco, veio para São Paulo, fundou um sindicato, fundou um partido. Eu não estou de acordo com as ideias dele. E se o PT cometeu um erro, uma parte do PT, porque um pedaço do PT já acordou. O mesmo Lula disse, olha, nas próximas eleições temos que fazer coligação. Quer dizer, eles já acordaram que o muro de Berlim caiu, que o comunismo da Rússia não é o melhor para o mundo, que a solução da Chechênia, matando 1/3 dos seus habitantes, não é uma solução democrática, que aquilo que o comunismo deixou na Iugoslávia não é o melhor que nós queremos para os nossos filhos. Então, também eles estão enxergando que esquerda e direita, na Europa, se você disser que você quer ir para a esquerda ou para a direita, você está numa avenida. Esquerda e direita é sinal de trânsito. Você vai na Avenida Champs-Élysées, pode virar para a esquerda, para a Avenida Montaigne, pode virar à direita, entendeu? Para outra avenida. Então, esquerda e direita é sinal de trânsito, porque só
na vida lá na Europa, a pessoa é bem-sucedida se tiver eficácia, eficiência e trabalhar muito. Mas o senhor que gostaria de disputar uma eleição com o Lula? Eu acho que se ele continuar com essas ideias antiquadas, com essas ideias arcaicas, ele não é páreo para nenhum outro candidato contra ele, perderá sempre. O Lula só será válido para a vida pública brasileira. E para ele, se ele se modernizar. Portanto, precisa ir para a escola e estudar. é o adversário ideal, não é isso, prefeito? É isso? Para ele perder a eleição, sim. Para o senhor, por exemplo? Não, eu não digo para mim, eu não sou candidato ainda. Prefeito, Não sou candidato amanhã- ainda sou candidato a ser um bom prefeito. Amanhã vai haver a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Qual foi a movimentação que o senhor fez, se é que o senhor fez alguma, em torno dessa votação do parecer da estabilidade, em torno da reforma administrativa? O senhor enquadrou o PPB, não? Não, eu não enquadro, não é meu feitio. Nunca foi meu Não? feitio. Cada deputado sabe em Brasília que até desobedece muito a minha liderança, porque eu nunca mandei eles votarem a favor nem contra. Cada deputado foi eleito e sabe o que ele deseja. Tanto, inclusive, que o parecer contra foi de um deputado meu amigo, do meu partido, Prisco Viana, que foi ministro do Sarney, foi voto meu no colégio eleitoral, meu amigo, mas ele tem toda a liberdade de ter seu ponto de vista. Bom, Estamos mas- num país onde, democraticamente, você tem que respeitar. O que eu disse aos meus amigos e ao líder Odelmo Leão, que tem duas fases do processo e que me parece que até a própria imprensa não comunicou bem à população quais são as duas fases. A primeira fase que se vota amanhã é a admissibilidade ou não da emenda. Isso quer dizer o seguinte, se a emenda é constitucional ou não. No entanto, já estão entrando no mérito. Não, devemos fazer o seguinte, só poder demitir depois de 5 anos. Não é isto que vai se decidir amanhã. Amanhã é só admissibilidade ou não. Vai se decidir se pode demitir com 2 anos, com 5 anos ou com 10. Vai ser na comissão de mérito, que é um outro problema completamente diferente. Então, eu ainda hoje falei com o deputado Odelmo Leão e disse o seguinte, olha, eu não quero influir ninguém. Cada um vota como quiser. Mas eu acho que vocês estão invertendo a discussão. A discussão de mérito é daqui uma semana, daqui 2 ou 3 na comissão de mérito. Amanhã, o que se discute é a admissibilidade ou não da Constituição poder ser modificada. E eu acho que ninguém tem direito adquirido com a modificação da Constituição. Mas com esse gesto, o senhor não enquadrou? O senhor não enquadrou? Tanto Com esse gesto, o senhor é enquadrou. que Sarney teve 6 anos, não, o senhor teve 6 anos de mandato, ele foi eleito para 6 anos. E a Constituinte lhe deu 5. E a Constituinte deu 5 anos para o Collor. E durante o Itamar Franco mudou para 4. Então, ninguém tem direito adquirido face à Constituição. Fernando Henrique não vai poder dizer, não, a Constituição anterior era de 5, estão me devendo 1, não. Se a Constituição mudou, ninguém tem direito adquirido Prefeito, face à Constituição. prefeito. É o meu ponto de vista. Prefeito, eu vou pedir desculpa aos à nossa bancada de entrevistadores. Eu deixei o debate, que estava muito bom, correr, mas eu tenho que fazer aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores, que foram muitas. Mas olha, Matina, se vocês puderem prorrogar o prazo Não, aqui, eu estou às ordens. não podemos prorrogar, mas eu encaminharei todos ao senhor e a sua assessoria pode responder diretamente a cada um dos nossos Que eu telespectadores. estou achando o debate Agora, muito esclarecedor. Se o senhor puder responder, por favor, Posso. rapidamente, para a gente poder ler mais de uma pergunta. Sobre educação, tem várias perguntas. A Maria Helena Pérez, a Fátima Ribeiro, a professora de educação infantil, que não tem o nome aqui, mas o José Augusto do Tucuruvi pergunta para o senhor, e sobre os 113% de reajuste que seria dados aos educadores? Vai sair? Bom, em primeiro lugar, nunca foi prometido 113%. Segundo lugar, você sabe muito bem que se nós aumentássemos 113% todo o salário de todos os funcionários da prefeitura, sem você aumentar os impostos, e eu não quero aumentar impostos, é evidente que nós levaríamos a situação financeira da prefeitura naquela posição que exatamente o Marcelo e todos vocês não desejam. Eu não quero entregar a prefeitura inadimplente nem insolvente, mas que nasceu os 113% de um presidente do sindicato que diz, não, tinha que dar 156, fica devendo mais 43. Ora, não é verdade, nunca se prometeu nada. O que eu disse e vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma reestruturação para verificar ainda, apesar dos funcionários públicos de São Paulo serem os mais bem pagos do Brasil e da cidade, apesar das professoras da prefeitura ganharem muito mais que as do Estado, assim mesmo nós vamos fazer uma reestruturação para corrigir ainda eventuais injustiças.
Mas não é o 113. Prefeito, o Zé Celso Martinez Corrêa, que é diretor de teatro e está virando, felizmente, um bom colaborador do nosso Roda Viva, pergunta para o senhor o seguinte: o senhor leu Penteu, o papel de Bacantes, e investiu nos alicerces do Teatro Oficina como terreiro de Dionísios, deus do teatro. Dia 25 de outubro, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha e eu queremos lhe mostrar a maquete da Ágora, Praça Cultural dos Baixos Minhocão, em frente à oficina, Estação dos Carros Alegóricos. Escrevi convidando o senhor para embarcar no carro naval de Dionísios como Cadmus, presidente de Tebas, no dia da estreia de Bacantes, inaugurando o Teatro Oficina como rua. O senhor que abre tantos túneis, vias e viadutos, está animado em dar à cidade esta via de cultura de carnaval? Olha, inclusive no teatro dele eu ajudei pessoalmente a construir, gosto demais do Zé Celso, agora no dia 25, só se for de manhã cedo, porque à noite eu sou padrinho de casamento. Tá bom. O escritor Marcelo Rubens Paiva. E vou dizer de quem mais, é do ministro Borges da Silveira, já me convidou há mais de 2 meses, eu sou padrinho de casamento em Curitiba. Saio daqui às 6 da tarde, sou padrinho, ainda venho meia-noite. O escritor Marcelo Rubens Paiva pergunta para o senhor que medidas a prefeitura tem adotado para que os deficientes físicos possam ser reintegrados à sociedade e poder conviver de uma maneira mais fácil com a cidade de São Paulo. Olha, todas as novas guias e sarjetas estão sendo feitas hoje rebaixadas. Estamos em processo nas empresas de ônibus para rebaixar diversos ônibus onde eles possam entrar, inclusive, com as cadeiras. Inclusive, em 2 passarelas que nós estamos agora projetando, estamos colocando escada rolante. Bem, o Roda Viva está acabando. Eu queria dizer aos senhores que eu recebi aqui alguns fax que questionaram as perguntas e questionaram os entrevistadores. O Paulo Santos, de Brasília, do Distrito Federal, o Fabrício Junqueira, de São José dos Campos, a Marília Martins, do Jardim Paulistano, todos eles dizendo que a bancada de entrevistadores exagerou na questão do fumo. E o José Cláudio Bruno, de Brasília, diz que esses jornalistas que estão tentando ridicularizar Maluf estão agindo como imbecis. Nunca vi tanta estupidez ao mesmo tempo. Vocês estão ridículos com essa apologia do cigarro, essa técnica estúpida da polêmica. Estou horrorizado com o programa que colocou um bando de fumantes mal educados para discutir a proibição do cigarro em restaurantes. É como amarrar cachorro com linguiça. Nessa questão, o Maluf está certo. Eu só queria esclarecer o José Cláudio Bruno, que eu posso ser imbecil, mas não sou fumante, mas defendo o direito total de quem quiser fumar, inclusive em restaurantes. E o Marcos Cataldi, se eu puder responder rapidamente aqui da aclimação, acha que o senhor mudou o visual e que se isso é necessário para ser presidente do Brasil. Olha, O senhor fez plástica? não. Prefeito? Implantou cabelo? Não. Bom, implantei já fazem 9 anos, foi em 86. Plantei aqui alguns fios. O que eu fiz realmente, que todo mundo sabe, por recomendação médica, eu troquei os óculos, até recomendo a você, Madeira, para lente de contato. E fui obrigado, que eu tinha aqui um papo aqui, fazer uma pequena cirurgia. Mas minha mulher gostou. Então tá bom. Prefeito, eu agradeço muito a presença do senhor, agradeço aos nossos entrevistadores, agradeço a atenção e a participação dos telespectadores e lembro que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite para todos.